Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1 diz: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Amém? A igreja pode sentar. Alô, som. Vocês me ouvem bem? Amém? Tá bom assim? Tá bom? Amém. Amados, nós vamos trabalhar hoje e semana que vem sobre o tema da oração. A oração é um dos 3 pilares de uma igreja saudável. Uma igreja que se preze é uma igreja que ora, é uma igreja que busca o seu Deus. A oração também é um dos 3 pilares fundamentais de uma espiritualidade bíblica, de um homem, uma mulher que serve ao Senhor. Esse homem, essa mulher vive ou viverá em oração. Os outros pilares de uma igreja saudável é o ensino e a comunhão, e os outros pilares de uma espiritualidade sólida e bíblica é a leitura da palavra e o jejum. A oração é a forma que Deus estabeleceu para que o homem tivesse contato com Ele. O único meio que nós temos de acessar a Deus é através da oração. Enquanto algumas outras religiões vão impor alguns métodos diferentes e estranhos, por exemplo, lá em 1 Reis 18, quando tem o grande desafio do profeta Elias, o verdadeiro Elias, né? Quando tem o grande desafio de Elias, a gente vai ver que o texto vai narrar que os profetas de Baal se retalhavam com facas e com lancetas e clamavam a Baal em altas vozes, dizendo: Baal, responde-nos, Baal, responde-nos. Ou seja, eles tinham muitos métodos para poder ali tentar alcançar a sua divindade. No Evangelho não é assim. O método que Deus estabeleceu é a oração. Agora, a oração, irmãos, ela não beneficia a Deus. Na realidade, nada beneficia a Deus. Porque para ele ser beneficiado, ele tem que precisar de algo. Você concorda comigo? Ele não precisa de mais nada. Quem é beneficiado na oração? Sou eu e você. A Isabela. Todos nós somos beneficiados quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus. E nós oramos não para necessariamente mudar a vontade de Deus, porque o soberano é Ele. Nós somos carne, somos criatura. Nós vamos até Ele para expor e nos abrir. É por isso que hoje existe uma profissão, que é uma profissão muito importante, mas ela é muito baseada mais em ouvir e falar pontualmente, que é a terapia. Os terapeutas, os psicólogos, eles ganham dinheiro, e eu não estou falando dessa forma em demérito a terapia, embora tenha alguns pastores e líderes que depreciam a terapia, dizem que tudo é demônio, né? Aquela coisa toda, não. Existem problemas que eles foram separados para tratar. Mas outros problemas que é com a igreja, é com a palavra de Deus, é com uma maturidade espiritual que nós vamos resolver. Enfim, eles ouvem o que o paciente tem a dizer. Eles encontram, os pacientes com os terapeutas encontram um lugar, como dizem, né? Um lugar seguro para poder desabafar, para poder colocar para fora aquilo que está no seu coração. A oração, ela não é aquela evidência que a gente precisa usar de qualquer jeito, de qualquer maneira, para poder falar assim, não, eu amo a Deus porque eu oro todo dia. Eu faço aquela oração ali de praxe, de noite,
Senhor, eu te abençoo em nome de Jesus, igual a gente falou no domingo, e pronto. Não é assim. A gente precisa ter uma responsabilidade com a oração. No texto que nós lemos, ele vai narrar que tinha um homem que estava orando. Quem era? Jesus. Jesus estava orando. O Filho de Deus, o Deus feito carne, estava aqui na terra orando, buscando o Pai. Quantas vezes vocês não vão ver lá nos evangelhos a Bíblia narrando e Jesus se retirou para orar? Jesus foi até o monte, tanto que criou-se, né, uma doutrina que tem que ir no monte para orar, para receber o poder de Deus. Tenha misericórdia, né, irmãos? No dia que a gente precisar ir para o monte para orar, a gente está perdido. Jesus ele ia para o monte para orar porque ele não queria ter plateia. Embora hoje, né, muitos quando vão orar, orando, aí grava, aí filma, aquela coisa toda. Eu costumo dizer que isso é uma pornografia espiritual. Por quê? Você está expondo a sua intimidade com Deus. Você não expõe a tua intimidade com teu marido, com a tua esposa. Você não tem que expor a tua intimidade com Deus, a tua vida com Deus nas redes sociais. Embora muitos acham que devem fazer isso. Nós não temos que orar no monte. Jesus fazia isso porque ele tinha que ter um momento de intimidade com Deus. Então eu te pergunto, se o próprio Filho de Deus, o próprio Senhor, o próprio Salvador veio aqui na terra, humilhado como homem, sendo obediente até a morte, morte de cruz, ele orou, porque nós não vamos orar também? Só que os discípulos, eles veem aquilo e eles acham aquilo interessante. E eles provavelmente entenderam que a oração não é mais um recurso da vida cristã, mas é o grande recurso. Existe uma história de que a rainha da Escócia, se eu não estiver enganado, vamos falar sobre ela que ela não temia o exército da Inglaterra, mas ela temia as orações de um homem chamado John Knox. Porque ela viu o que Deus fazia através da vida daquele homem. O Elias que nós falamos agora, ele venceu 450 profetas de Baal e 400 profetas de Astarote. E Tiago vai falar a respeito dele. E Elias orou e fez fogo cair do céu. Outra vez Elias orou e fez chover. Amados, a oração não é mais um recurso da nossa vida, mas é o grande recurso da vida cristã. É o grande recurso da igreja. Os discípulos, eles olham isso. Eles veem Jesus orando, eles veem Jesus operando sinais, maravilhas, prodígios. Eles veem Jesus dominando o cenário e andando na direção de Deus com humildade, não pecando. Eles falam, a gente tem que ser como esse homem. Então o que eu posso fazer? Eu tenho que aprender a orar. A gente tem a mania de falar assim, não, vai lá, ora do seu jeito. É claro que Deus recebe. Só que existe uma maturidade. E Paulo vai falar sobre isso em Coríntios, sobre os crentes carnais. Os crentes carnais em Coríntios não necessariamente são aqueles que vivem pecando. Os crentes carnais em Coríntios são aqueles que estão imaturos, que não crescem na presença de Deus. Nós precisamos crescer e entender a oração como um ofício poderoso na nossa vida. Por isso temos que aprender a orar. Ora, se nós temos que aprender a orar, existe a forma correta e a forma errada de orar. E Tiago vai falar um pouquinho sobre isso no capítulo 4 da sua epístola, a partir do 1º versículo, que ele vai dizer assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites.
Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Perceba, ele está falando e demonstrando a origem dos conflitos. Por exemplo, hoje a gente está vivendo quase que uma guerra fria, né? Essa briga, Brasil, internamente, né? E Estados Unidos e Brasil. De onde vêm todos esses conflitos? Aí quem é a favor de um vai falar, né? Vem porque estão tentando suprimir a verdade. Aí quem é a favor do outro, ou dos outros, né? Vai falar assim, é porque nós estamos fazendo justiça. No fundo, irmãos, tudo é um grande egoísmo, de um lado e do outro. Um querendo provar o seu ponto e ser superior ao outro. Eles não conseguem olhar, isso não é só aqui, a Ucrânia e a Rússia, a mesma coisa. A briga na Ucrânia e na Rússia, eu vou ser um pouco reducionista agora no que eu vou falar, tá? É briga por conta de um pedaço de terra. Se eles tivessem a humildade de reconhecer que maior do que o governo, maior do que o Estado, é o bem-estar das pessoas, eles não entrariam em conflito. Mas porque eles têm um ego de falar, essa terra aqui é minha, aquela terra lá é minha, esse pedaço de chão aqui é meu, eles entram em conflito, eles não estão nem aí para a paz. Político nenhum está nem aí para a paz, só quer a sua fama e o avanço do seu nome. E o ser humano é assim. Tanto o conflito grande, como os conflitos políticos, quanto o conflito do teu vizinho com você, quanto o conflito que tem no teu trabalho, é sempre um conflito de ego. É sempre um conflito de querer ter um benefício próprio, de querer passar por cima de alguém. De onde vêm as guerras? De onde vêm as pelejas? De onde vêm os conflitos que Tiago fala? Não vem desse seu desejo, não vem desse seu coração, não vem do seu egoísmo. Ora, vocês pedem, só que vocês não recebem. Por que eu não recebo, Tiago? Porque vocês pedem mal. E como é pedir mal, Tiago? Você tem que ler a Bíblia, fazer pergunta para ela e ela vai responder. Como é pedir mal, Tiago? Pedir mal é quando você pede para gastar nos seus próprios deleites. Você pede para gastar nos seus próprios prazeres. O primeiro erro é não receber porque não pede, que ele vai falar. A gente quer determinadas coisas, a gente quer o agir de Deus e a gente não recebe porque não pede. Eu não estou dizendo, irmãos, que você quer comprar aquela casa, você tem que pedir. Você quer aquele carro, você tem que pedir. É por isso que eu não estou falando disso. Eu estou dizendo que a gente não vê o agir de Deus. E quando eu digo a gente, eu não estou falando o nosso ministério, eu estou falando da igreja como um todo. A igreja deixou de lado a reunião de oração e colocou os ativismos, colocou os eventos, colocou os congressos, as conferências, colocou o cinema, colocou o passeio, o carioca fala rolê, né? Ou é rolé? Rolê, né? Rolê? Rolé, né? Senão eu vou apanhar, né? Que tem uma briga aí com os paulistas. Tem os rolés, tem isso tudo jovem, a juventude, isso, aquilo, outro. Eu não estou dizendo que isso é pecado, mas colocam isso como se fosse espiritualidade e colocam de lado a busca pela presença de Deus. Será que é tão difícil ser uma igreja saudável? O que a gente estava fazendo na segunda-feira aqui? Orando. E o que as irmãs estavam fazendo no sábado? Dando um rolé, né? As irmãs estavam em comunhão, estreitando laços. Em um momento de espiritualidade, sim. Mas estavam ali em um momento de descontração. Dá para conciliar. Não precisa substituir um em detrimento do outro. É tão simples.
Nós não podemos sacrificar a reunião de oração. Nós não podemos sacrificar nossa vida de oração. Não recebemos por quê? Porque não pedimos. Nós passamos semanas em cima de semanas clamando na reunião de oração. Senhor, derrama a tua unção, derrama o teu poder, até que o irmão recebe uma revelação e vê um vaso andando, sem auxílio de mãos, e ele derramava o seu azeite sobre a igreja. Ou seja, pedimos, recebemos, porque pedimos da forma correta. O erro que Tiago fala é não orar, e orar de forma egoísta. Nós precisamos ter um coração voltado à presença de Deus. Agora, olha esse texto de Tiago, irmãos. Como é um texto tão interessante e intrigante. Versículo 4 vai falar, dependendo da versão, vai falar adúlteros e adúlteras. Outras versões vai falar infiéis. Dependendo da tua versão, vai estar em uma dessas formas. Ele vai falar que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Aí vem, né? Tá vendo? Ó, não pode ouvir música secular, porque é coisa do mundo. Não pode, fazer tatuagem, porque é coisa do mundo. Não pode ir pra praia, porque é coisa do mundo. E um tempo atrás, né, o Xandão, coitado, ia estar carnal, que não podia ter bateria, porque era coisa do mundo também, no meio da igreja. Não podia ter guitarra, porque era do mundo. E vão inventando o que é do mundo, o que é do mundo. O próprio texto está dizendo o que é ser do mundo. Ser do mundo, ser carnal, ser mundano é ser egoísta. É fazer orações pensando em si mesmo, pensando apenas e unicamente no seu bem-estar em detrimento do outro, querendo apenas o seu bel prazer. Mas quando nós clamamos pelo nosso próximo, clamamos pela igreja, clamamos buscando o poder de Deus, clamamos buscando para que as vidas que estão cativas sejam libertas, buscamos para as vidas que estão enfermos sejam curadas, nós começamos a ver o agir de Deus sobre a nossa vida. Porque Ele vê, Ele enxerga para onde o nosso coração está inclinado. Ser mundano não é encher o braço de tatuagem, não é ouvir música secular. Ser mundano, aqui nesse texto, é você fazer orações egoístas. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, que qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, como nós vamos orar biblicamente? A oração ela deve ser feita da forma correta. Eu não estou falando das palavras, porque tem lugar que é assim, né? Você tem que ter um negócio ali todo esmiuçado de como você tem que orar, as palavras. Teve irmão que já chegou aqui no início do ministério e falou: pastor, quando a gente tinha que orar lá na outra igreja, tinha que falar: nós oramos em teu nome. Tá certo? Eu falei: tá certo. Mas vocês oram aqui e falamos: nós oramos em nome de Jesus. Tá certo? Também tá certo. Não é no nome dele? E o nome dele qual é? Não é Jesus? Então por que eu tenho que ficar tão melindrado com isso? Não é isso. Orar corretamente é ter uma essência correta. É o desejo de orar de uma forma que Deus vai ouvir. É entender que a oração é um dever, a oração não é um combustível. Você não ora para simplesmente ter ânimo. Você não ora para simplesmente se sentir melhor. Quantas vezes, irmão, você passou por alguma luta, alguma aflição, alguma dificuldade, você está desanimado, está triste, e isso vem sobre a nossa vida em algum momento. Isso se chama dia mau. E você está sem vontade nenhuma de orar. Aí você ora, crente, que vai levantar de lá renovado, marchando no poder, falando em línguas, aquela coisa poderosa.
e nada acontece. Isso quer dizer que Deus não recebeu a tua oração? De forma alguma. Ele recebeu, ele ouviu o teu clamor. Nós não oramos para ter resultados. Nós não oramos para ver coisas gloriosas apenas, mas oramos porque é o nosso dever, é a nossa responsabilidade. E como consequência disso, nós vemos o agir de Deus. Lucas 18:1 vai falar isso, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nem todas as orações você vai ver logo de cara um agir poderoso. O agir ele vem, mas não vem no tempo que a gente quer. A gente ouve muito isso, né? Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Mas isso tem que trazer um entendimento, que não oramos para ver resultados. Abraão recebe uma promessa que ele ia entrar na terra prometida. Ele entrou, ele viu? Não, a sua descendência entrou. Tem clamores que não são respondidos agora, mas vão ser respondidos nos teus filhos, nos teus netos, na tua posteridade. Nós oramos porque nós temos intimidade com Deus. Olha o que Jesus fala em Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Agora, olha interessante, irmã Alessandra. Jesus ele não fala assim, quando tu quiser, tiver afim, quando tu tiver, sabe, animado, tu vai lá e ora. Aí tu vai orar dessa forma. Não. Ele fala, mas tu, quando orares. Jesus ele tem um pressuposto aqui, igreja. A igreja, os servos, os discípulos, os cristãos estarão em constante oração. Então, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta. A ideia do quarto é o conceito da intimidade. Como eu falei no início, você não tem que revelar a tua intimidade do teu marido e da tua esposa por aí. A mesma coisa é a tua intimidade com Deus. E Jesus pressupõe que aqueles que o servem têm intimidade com Ele, têm proximidade com Ele, têm contato diário com Ele. E o Pai que te vê em secreto, nós precisamos ter um secreto com Deus. É fundamental para a nossa vida cristã. Irmãos, nós precisamos deixar uma coisa bem clara aqui. Não orar é pecado. Não orar é pecado. O profeta Samuel, ele em um momento vira e fala, pecaria eu deixando de orar? Não orar é pecado. É abominável diante de Deus. Por isso precisamos ter intimidade com Ele. A intimidade que nós temos com Ele, que ninguém vê, ela é recompensada publicamente. Perceba, Jesus não está falando, vocês vão orar, porque vocês vão ter recompensa. Ele está falando assim, vocês vão orar porque vocês têm intimidade com Deus, e por terem essa intimidade com Deus, vocês verão o agir de Deus. Vocês vão ver a ação do Espírito Santo de Deus. Por isso, irmãos, a fé não é na oração. Você já viu aquela pessoa que fala assim, olha, o Lincoln tem uma oração poderosa. O Alexandre, quando ora, o céu para. Já viu isso? Amados, o poder não está na oração. O poder está em Deus. Quem age não é a oração, é o Deus a quem nós oramos. Nós podemos orar, mas se for da forma errada e vazia, não vai ter ação. Verso 7 e verso 8 de Mateus 6. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Ou seja, Deus sabe o que você vai pedir. Deus sabe qual é a tua intenção quando orar.
Mas você tem que orar para você entender que você precisa de Deus. Tem diversas situações, eu particularmente não gosto, isso não me torna mais espiritual do que ninguém. É uma coisa minha, é uma luta minha, amém? É uma questão minha. Eu não gosto de orar pedindo a ação de Deus na área profissional. Por quê? Porque Ele já me deu tanto, irmãos. Já me deu uma família, uma esposa, já me dá saúde, que eu não cuido, mas Ele me deu uma saúde. Ele me dá o que comer, o que beber. Eu não vou ficar barganhando com Ele. Mas às vezes o calo aperta. Às vezes dá ruim, que tu faz e acontece e não dá em nada. Eu me lembro quando trabalhava em uma outra área, eu passei um mês inteiro lutando para vender e não consegui vender nada. Nada, nada, nada. E eu precisava de 4 vendas para não ficar no vermelho naquele mês. No último dia do mês, dia 30 de abril, eu fiz um clamor, falei, Senhor, eu vou apelar, Pai. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da tua provisão. Eu sei que o Senhor pode fazer, mas se o Senhor não fizer também, está tranquilo, vamos seguir a vida. Mas me ajuda. Eu não vendi nada o mês inteiro, mas no último dia as 4 vendas saíram. Às vezes Deus, Ele faz uma escassez ser gerada na nossa vida, para nos empurrar para o clamor, para que a gente entenda que o nosso sustento não vem da força do braço, nem do suor do teu rosto, mas vem do poder dEle. Vem da ação dEle, vem da graça dEle, porque se Ele fechar a torneira, se Ele fizer secar a fonte, não chega água. Não chega, independente do que você vai fazer. Independente do tanto que você trabalha. Por quê? Ele sabe o que a gente precisa, ele não sabia? Ele não sabia que o povo precisava de pão? Ele não sabia que o povo precisava do agir dele? Mas o que eles tinham que fazer? Clamar. Lembra de Moisés e do povo lutando e guerreando? Quando Moisés levantava a mão, o povo vencia. Quando ele abaixava a mão, o povo perdia. O poder está na mão de Moisés. Porque se fosse isso, tinham arrancado a mão dele, tinham feito igual os faraó lá, né? Botava no sarcófago, Santo Moisés. Embora os judeus, de certa forma, idolatrem ele também. O poder está nas mãos dele? Não. Aquilo é uma representação de quando oramos, nós vemos esse agir de Deus, porque Ele sabe o que vamos pedir, mas Ele quer que a gente peça para que a gente entenda que a gente depende dEle. Quantas vezes você não viu agir na tua vida só depois do clamor? O poder não está no clamor. O poder está em Deus, que você clamou. Clama a mim e responder-te. Mas tem uma oração que é abominável. Qual é essa? Provérbios 28, 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. A oração, ela precisa ser bíblica, porque a Bíblia nos mostra a forma correta de orar. Nós devemos orar os salmos. Tenho dificuldade de orar, pastor. Difícil para mim, não tenho esse costume. Nos próximos 150 dias você vai orar os salmos. Só quando chegar no dia 119 tu vai diluindo um pouquinho ali, senão tu vai orar muito. Você pega, abre o salmo primeiro, bem-aventurado o varão que não anda segundo, e lê ele em forma de oração. São 150 orações que você tem ali. E você vai alimentando a tua alma. Você vai abrir Daniel 9 e vai fazer a oração de Daniel. Neemias 1 vai fazer a oração de Neemias. Você vai pegar a oração dos homens de Deus e vai modelar, e a partir delas você vai tendo mais intimidade, mais proximidade com Deus. Você vai orar a própria palavra. Você vai orar a própria Bíblia. Você vai chegar no Salmo 20, uns confiam em carros, Senhor, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós permanecemos de pé. Salmo 24, do Senhor é a terra, sua plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam.
Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. Quem é o Senhor Todo-Poderoso? Ele é o Rei da Glória. Você vai orar a própria palavra de Deus, a própria Bíblia, e isso vai te alimentando, isso vai te enchendo, isso vai mostrando para você o que é ter intimidade com Deus. Por fim, amado, para sintetizar, para você dirigir um carro, você precisa ir para a autoescola, aprender e tirar carteira. O ofício da oração não é tão burocrático assim, mas é necessário um aprendizado. Não é apenas vai lá e ora, não. Ore da forma correta. Ore da forma bíblica. Qual é a forma errada de orar, pastor? É quando nós oramos de forma egoísta. Quando colocamos apenas a nossa vida como um grande protagonismo na história. Tem os coaches, né? Os coaches, eles vão falar que nós somos os protagonistas das nossas histórias. Não somos. O protagonista da minha história e da tua é Jesus. O protagonista da tua vida é Jesus. Então a nossa oração é visando o que Ele quer. A nossa oração é visando o poder do Espírito. É o avanço do reino de Deus. E também as súplicas, que são as nossas necessidades. Não é só as súplicas, mas também não quer dizer que não podemos suplicar por nós. Quantos homens não oraram por eles? Quantos homens não colocaram, inclusive Paulo vai falar, lance sobre ele as vossas ansiedades, porque ele é que tem cuidado de vós. Mateus 6, Jesus, ele vai ensinar isso. Olha, não andem ansiosos pelo que é a vez de comer, nem pelo que é a vez de beber, nem pelo que é a vez de vestir. Olha as aves dos céus, não plantam, não colhem e não semeiam, mas Deus cuida. Olha os lírios dos campos, resumindo, Deus cuida. E vocês o que vão fazer? Vocês vão buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E toda a sua justiça, e todas as demais coisas, ou melhor, todas estas coisas, ou seja, a nossa vida, o nosso cuidado, tudo vai ser acrescentado. Por quê? Fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Por isso, amado, ore da forma correta. Não ore de uma forma egoísta. Lance as suas necessidades diante de Deus, mas não apenas as suas necessidades. Nós falamos tanto de amar o próximo. O maior ato de amor é você orar pelo próximo. É orar pela conversão do teu familiar, do teu amigo, do teu parente. É orar para que Deus guarde aqueles que você conhece. Orar para que Deus guarde a humanidade. Orar pela paz em Jerusalém. Orar, por mais que seja difícil, mas Deus é o Deus do impossível. Orar pela paz no Brasil. É isso. Não olhe apenas para você, não olhe apenas para o teu coração, para os teus desejos, mas coloque sempre, sempre, sempre o reino de Deus em primeiro lugar. Amém, irmãos? Amém? Vamos ficar de pé, vamos falar com o nosso Deus.